Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, sobre o namorado. Estamos aqui começando mais um Hub Podcast, aqui em Alphaville, aqui no meu ateliê do nosso amigo Samuel Cacheta, que o Medina vai falar daqui a pouco para vocês melhor um pouco sobre como é o espaço e como funciona, e é muito legal. Eu tô feliz de estar aqui. Tô feliz de estar com vocês, mas não tô tão feliz de estar aqui com esses caras. Não. Eu quero que você elogie. A última vez não foi assim, não. Eu vou falar, teve uma aqui que tava com um probleminha, vamos fazer de novo. Ele veio elogiando, falou bipolar, que né? Mas pra você ver como... Parece uma esposa. Você vê como que o mundo conspira, né, cara? Tipo, o dia que eu resolvo fazer elogiar, o negócio da pane no sistema. É, quando a sua a palavra que você prega é colocada à prova, Exato. Né? Quando o que eu tô falando é uma mentira... É verdade. Vem você vê. O Senhor e fala, não, eles não são gente boa, você não tem que falar isso, vamos que o sistema fazer... Tô zoando, mano. Amém. Vocês Que bênção. Vocês são legais. Que bênção. E aí, meus amigos, vocês estão bem, estão felizes? Tudo tranquilo com vocês? Eu gosto do Vona também, agora eu também falar só do Agora você Vona. gosta de mim, depois que foi menosprezado por ele, você gosta, né? Cadê teu fone, Vona? Eu tô sem hoje, que eu tô muito bonito, né? A gente faz o convidado pôr o fone pra te ouvir e... Mas eu ouço convidado, Então tenho tá bom, ouvidos então. biônicos. Você Eu tá vou muito colocar bom, já. Desculpa, é que eu tô fazendo umas documentações aqui por fora. O Vona tá dando um trampo, mano, na hora da gravação. Eu sou assim, gente, eu sou mil e uma utilidades. Mil e uma utilidade. É, isso mesmo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Esse ateliê é maravilhoso. Todo, né? Tudo aqui é arte. Você derruba uma balde de tinta, você não precisa limpar, é arte. O Tiru jogou os cabos no chão aqui hoje. É arte. Olha que maravilhoso, joga. Estou muito feliz de estar aqui. Estão felizes. Tem uma furadeira aqui, ó. Essa furadeira aqui... Na casa da minha mãe é bagunça, se chama. A Carla tava vendo da outra, tava no chão, aqui no chão. A Carla, gente... Mas por que tem uma furadeira tudo borrada de tinta embaixo da mesa? Eu falei, não tem nada de furadeira, aquilo é uma obra de arte. Você que tá vendo errado. Então é isso, gente. Aqui, ó, a garrafinha. Tá aqui, ó. Caiu? Não, eu acabei de fazer uma arte. Não, vou... É assim. Não vem com essa, Uma não. intervenção artística você fez. O Cacheta, Nossa, se aí fosse ficou melhor assim, ainda. né, Cacheta? Se fosse fácil desse jeito, né? Mas, ó, sabe onde dá pra você fazer arte? Aqui no meu ateliê. É isso aí. Porque olha aqui que pitch de mano. A galera vai achar que o ateliê é teu, você fala meu ateliê. Mas eu já perguntei pro Cacheta, É isso por que mesmo. esse nome? Ele falou, porque Esse eu quero é o que as sentido. pessoas falem que é o meu ateliê. Entendeu? Boa. Então você pode vir aqui no seu ateliê. E aqui que é o lance aqui. Aqui tem arte terapia. Você vem em grupos, galera da igreja, da escola, do trabalho, da onde, reunir teus amigos, cara, vamos lá. Vem a galera tudo junto, tem um monte de tela aqui do lado, né, no outro espaço, um monte de tela. Você bota um macacão branco assim, ó, e tinta e pinta e tal. Cara, é muito legal. Então, Dá pra pintar os amigos também. dá pra pintar os amigos, é verdade, dá mesmo. Então, acessa aqui na descrição, tem o contato deles, meuateliê.arteterapia, para você conhecer e agende seu horário. É isso. Isso aí. É isso. E, gente, nós temos o privilégio... Fazer o pitch aqui, ó. Você faz o teu pitch, eu faço o meu. Tá. Ó, Não esquece de fazer o seu, livro Brunão. da minha querida esposa, Carla Medina, O Rei e o Reino, já está disponível e está com frete fixo para todo o Brasil. Apenas R$ 7,00 de frete fixo. Olha aí, que beleza. Então, peça o seu, aí na descrição tá o link Maravilhoso. também. E é isso aí, E galera. o seu, ô Brunão? Nós temos Tour do Morado 2023 em vários lugares, então é só você acessar as nossas redes sociais do Morada e no site também, Morada Oficial, e lá tem todos os links das cidades que nós vamos estar passando. E além disso, vai ter a Aí eu quero ver. caravana Tem spoiler aí? Vai lá. Morada em Israel, meus amigos. É isso. Israel. Aqui, ó. Tá bom? Israel, caravana com a gente, março de 2024. Promoção pacote com... Não, pacote absurdo, dá pra você pagar em 22 vezes. Sério mesmo? Na Casas Bahia. Você tá brincando comigo, Bruno? Dá pra você ir pra viagem e ainda continuar pagando ainda mais. Circuncisão inclusa e tudo. Circuncisão inclusa no pacote. Maravilha. Glória a Deus. Pro telinho não dá, senão Amém. vai tudo. Vocês dois fizeram propaganda, eu também tô vendendo cocada. Fazendo propaganda de alguma coisa, né, Bona? Mas é isso aí, gente. Vamos com a gente pra Israel, vai ser sensacional. Vou fazer episódio aqui falando só sobre Israel, beleza? Isso aí. Que a gente vai... Tem que fazer o episódio. Pô! É arte, é arte. Pega essa intervenção artística. Quebrei um copo, mano. Não, você quebrou uma taça, não foi um copo. Taça, mas eu vou dar outro. Eu vou- Minha esposa, eu vou mandar uma foto pra ela já. Começamos bem. Pega um Começamos paninho bem. só pra gente tirar Olha a que água. beleza. Né? Segundo os gregos, isso Tira aí tua é chave de lá. dinheiro, né? É sorte, Não. eles quebram pratos. Oi? Bota Dinheiro. a chave lá na água. Meu Deus do Vamos céu. lá.
Olha que beleza. Vamos falar com o nosso convidado? Temos um convidado. Pode continuar, gente. Tá divertido demais isso aqui, meu. Manda ver. E falando em dinheiro... Praticamente o Santo Graal, o cara quebrou ali agora. 12 mil dólares a taça. 12. Cristal, né? Não põe outro, não. Eu vou na garrafa. Põe mais pra dentro aqui. Deixa os caras... Olha aí, ó, cacheta. Que susto, mano. Vi um negócio vermelho na toalha. Falei, já sangrou o dedo do cara. já fez uma pintura. É isso aí. Gente, nós temos o prazer, a honra, o privilégio de receber aqui esse nosso convidado do sobrenome difícil de se falar, mas nós estamos aqui com o Duda Feldberg. É o famoso... Tem um movimento na internet chamado Primo Pobre. É isso aí. Os aplausos. Primo Pobre. Valeu. Prazer estar aqui com vocês. Enfim, deu certo, né? Enfim, deu certo. Depois de meses aí tentando, acho que Deus estava tentando livrar vocês, né? Mas você insistiu, né? Agora deu certo. Aí é um prazer estar aqui. Espero que seja muito boa a conversa aí, viu? Vai ser, com Valeu certeza, pelo convite. Obrigadão. Você que roubou esse nome de mim, né? Que geralmente Primo Pobre era eu. Na minha família. Mas fala pra gente do Primo Pobre, cara. Cara, o Primo Pobre é um canal de educação financeira, dicas de finanças, de mentalidade, de economia, de investimento, principalmente voltado para pessoas mais pobres, né? E foi assim um canal totalmente aleatório, assim, que surgiu na minha vida, né? O Cacheta estava até me perguntando, Duda, você sempre foi dessa área? Não, nunca fui, né? A minha formação é como músico, na verdade, né? Tá brincando? Sério? Então Aí, por isso que era pobre. Sabe o que é ser pobre? o pior emprego, né? Deu certinho. Não, e o pior, músico que tocava em casamento, Olha. né? Mano, casamento ninguém pede desconto pra nada, mas um músico... Não. Mano, dá pra fazer R$150 a banda toda aí, né? Tipo, nossa... Toca um CD. O brigadeiro foi 10 mil reais. 12 mil, com damasco, né? O negócio. Agora o músico... Então eu sempre fui de outra área, né? Não tinha nada a ver com isso. Até que surgiu, por causa de um vídeo que eu postei, né? Acabou viralizando lá num... Dá pra contar aqui a origem do canal? Lógico. Pode falar. O cara manda um site, né? Embaçado. Mano, foi assim... como eu falei, eu nunca fui desse meio, né? Eu tenho um canal no YouTube de música, que é o meu nome, Eduardo Feldberg e tal, onde eu ensino violão, bateria, uns negócios lá. E eu tinha um outro canal também, totalmente aleatório, onde eu postava qualquer coisa. Cantata da igreja, pregação, um pôr do sol. E eu postava também coisas que eu aprendi a fazer. Praticamente a minha mãe, né? Postando as coisas. Sem segmentação nenhuma. Praticamente um grupo de WhatsApp da família. A tia do Zap. Aí, só que eu sempre gostei de ensinar, né? Então eu postava coisas que eu aprendia. Então, por exemplo, eu aprendi a montar o cabo da tomada de um refletor, ou aumentar o cabo da mangueira da máquina de lavar, sei lá. Totalmente Nossa, aleatório. totalmente aleatório. Tanto que se você entrar no meu canal, esses vídeos que eu tô falando estão lá ainda, os mais antigos, né? Caramba, velho. Aí, beleza. Eu sempre orava, porque é da hora você trabalhar com o YouTube, né? E a vida toda, eu trabalhei por 19 anos como CLT, né? Trabalhando em escola, tal, a vida inteira, né? Na parte administrativa. E eu sempre orava, né? Pô, Deus, bem que esse canal de música podia bombar um dia e eu poder virar youtuber em tempo integral, me dedicar só a isso, né? Mas nunca aconteceu. Sabe, eu tenho desde 2013 o canal de música e eu orava ali para que Deus usasse, abençoasse e tal. Era legal, tal, mas não dava para viver daquele canal. Aí, em 2020, eu postei um vídeo nesse meu outro canal pessoal, que tinha 30 seguidores, 40 no máximo. Era um canal, não era um canal formal, era um lugar perfil, que eu botava qualquer coisa. Lá. Isso, aquele canal que todo mundo tem, né? Aí, eu aprendi... o rolo da câmera, né? Exato. Eu aprendi sobre amortização de financiamento, que é o quê? Aquele negócio que você paga uma parcela a mais do seu financiamento todo mês, um valor a mais, para você quitar o financiamento muito mais rápido. Pagar na última, né? Isso, você vai pagando, Aí eu falei, caramba, que louco isso, né, mano? Da hora, vou fazer um videozinho pro meu canal lá, né? Quem sabe ajuda aí umas 10, 20 pessoas. Aí, beleza. Eu postei aquele vídeo em novembro de 2020. E passaram-se 2 meses, não deu em nada. Tava lá com 50 views, 100. Aí, beleza.
Como eu tô aqui num podcast cristão, né? Eu vou contar a versão espiritual da coisa, né? Porque normalmente normalmente eu falo assim, galera, eu postei um vídeo lá, do nada viralizou o bagulho e quando eu fui ver tinha 500 mil inscritos no meu canal. Olha aí. Né? Essa é a versão resumida. Não, mas pode falar. A versão prolongada. Eu postei o vídeo lá, em novembro, aí passaram-se 2 meses e o vídeo não deu em nada. Segue a vida, continua normal, postando meus videozinhos lá de música no outro canal e ok. Esperando o dia 5 toda vez. Sempre, caiu o saláriozinho ali, né? Aí, cara, quando chegou em janeiro, foi um casal da minha igreja, de missionários, jantar lá em casa. Aí, papo vai, papo vem. Ele é um casal, mano, que abençoa muita gente, sabe? Ele dá discipulado pra gente pra caramba. Sabe gente que trabalha mais pro reino do que pra profissionalmente mesmo, né? Que se dedica a isso, né? Aí, tava trocando ideia, tal. De repente, a gente começou a falar sobre viagem, mano, que viajar é muito bom e tal. Aí, eles falaram assim, cara... Você sabe, para mim e para minha esposa, né? Você sabe que faz anos que a gente não viaja, mano. Meu filho, por exemplo, ele tem, sei lá, acho que tinha 8 anos. Até hoje não viu o mar, não conhece a praia e tal, né? E, pô, mano, tipo assim, pra quem mora em Brasília, beleza. Mas pra quem mora em São Paulo, pô, não conheceu o mar, né? 2 horas tá lá. Mesmo distância de ir na padaria. Sim, é quase isso, é. Então, aí eu... Caramba, nunca foram e tal, beleza, né? Ok. Aí eu fiquei meio incomodado com aquilo, porque eu e a minha esposa, apesar da gente ser sempre classe média baixa, a gente gostava de juntar dinheiro para viajar, a gente ama viajar, né? Só que aí eu fui dormir, meio incomodado, né? Aí no dia seguinte, quando eu acordei, Deus estava falando no meu coração, paga uma viagem para essa família. Daí eu falei, paga uma viagem, cara. tem dinheiro nem pra eu viajar, mas mal cara que não viaja. Tá tirando, né? Vou pagar pra mim, né, meu? Mas eu fiquei usa o seu dinheiro, Deus, sai fora. Paga você, né? Você que é o dono do ouro da prata. Aí ele falou, aí eu falei, pô, fiquei incomodado. Eu fui falar com a minha esposa, né? Falei, amor, Maiara, amor, desde ontem assim, eu fiquei meio incomodado e hoje eu acordei com Deus falando assim pra gente pagar uma viagem pra esse casal aí, né? Daí ela, e você sabe que ontem eu também fiquei com uma vontade de fazer isso? Eu falei, maravilha, mas bora, vamos pagar uma viagem então. Fui lá no Booking lá. Osasco. Carapicuíba, né? De ônibus, né? Tomar sopa em Mauá. Taubaté. Não, Taubaté é da hora, Taubaté é da hora. Não, aí eu vi uma viagem. É grávida, pô. É famosa essa cidade, né? Aí eu peguei uma pousadinha, né? Tipo aqui no litoral norte de São Paulo, uma pousada legal e tal. Pagamos. Ok. Fiquei mó alegre e tal, né? Pô, glória a Deus. Eu ouvi Deus falar e fiz, né? Aí, cara, no dia seguinte, um cara me mandou mensagem no direct do Instagram, falando assim, oi, Eduardo, tudo beleza? Cara, eu sou o presidente da Associação de Corretores, alguma coisa relacionada a corretores de Guarulhos. Eu queria saber se eu posso compartilhar esse vídeo aqui que você fez falando sobre amortização na minha rede de corretores. Eu falei, vixe, claro, mano, manda ver, tudo nosso aí, pode postar para quem você quiser. A partir daquele dia, o vídeo começou a viralizar. Já estava 2 meses já que o vídeo tinha sido postado. E o canal nem monetizava ainda? Nem, porque não tinha... Não bateu os parâmetros. Se não me engano, tem que ter 1.000 inscritos, né? Todos os vídeos anteriores que eu fiz, eu nunca fiz pensando em dinheiro, porque nem monetizava, né? Mas ok, o vídeo começou a bombar. 10 mil views, 50 mil, 100 mil, 500 mil views, 1 milhão de views. Tipo assim, em um mês. Caramba. Eu falei, caramba, velho, o que tá acontecendo aqui, mano? E a galera começando a se inscrever no canal. Tipo assim, 30 mil inscritos, 50, 100 mil. Você vê, o pessoal nem reparou que o meu canal não tinha nada com nada. O cara queria mais vídeo. Sim, mas a pessoa se inscreveu achando que era um canal de finanças. E eu não era, né? Mas ganhou quantos inscritos também nesse tempo? Cara, muitos. Tipo assim, eu bati 300 mil. O outro canal, eu tenho há 10 anos, bateu agora 400 mil. Esse aí bateu em 3 meses 400 mil. Nossa. Aí começou a crescer, e a galera começou a falar, mano, quando é que vai sair o próximo vídeo e tal? Eu falei, não, velho, não vai sair nada. Eu sou músico, velho, tem nada a ver com isso aí, não. Não, mano, posta outro, que é engraçado o teu jeito que você fala, tal, a tua didática. Daí eu pensei, né, cara, eu não sou desse mercado. O nicho te puxando. Sim, né? Você foi por curiosidade num assunto. Eu falei, pô, o canal tá crescendo pra caramba, uma parte de visualização, vou pensar o que eu posso fazer, né? Aí eu pensei assim, mano, o pessoal tá esperando algo relacionado a finanças. Então, eu me considero uma pessoa que sempre foi boa pra ganhar dinheiro trabalhando, sempre foi boa pra juntar dinheiro não gastando com besteira, mas nunca fui bom em investimento, não sabia nada de termo técnico, esses bagulho de investimento e tal, né? Aí eu falei, vou falar do que eu sei.
Então eu fiz um segundo vídeo falando, tipo assim, 4 dicas para mudar sua mentalidade a respeito do dinheiro. E como eu não devia nada para ninguém, eu falei do jeito que eu sou. Pô, velho, para de ser burro, mano. Você ganha aí um salário minúsculo aí, gastou R$1,50 num tênis, sabe? Comecei a pegar pesado nisso aí, com os erros que pobres normalmente cometem. E viralizou também. 1 milhão de views o bagulho em um mês, tá ligado? Isso em que ano? Isso foi no comecinho de 2021. Ah, tá. Não, aí vai vendo. Aí eu comecei a postar um vídeo, outro. Aí passaram-se uns meses, quando chegou em junho ou julho, sei lá, eu fui ver lá, porque aí, depois que começou a ter gente pra caramba, eu monetizei. Fui lá e monetizei pra ganhar uma grana com os merchan, os anúncios lá do YouTube, né? E começou a entrar dinheiro, 7 mil por mês, 8 mil, 12 mil no mês e tal. Aí quando chegou em julho, eu pensei assim, cara, deixa eu ver quanto que já me rendeu esse vídeo aqui do financiamento lá, né? Aí eu entrei lá no Analytics lá do YouTube, né? Quando eu fui ver lá, tinha dado 70 pau. Nossa! Mano, pra mim é muito dinheiro, cara. Meu salário era 3 pau, tá ligado? Então eu falei, caramba, 70 mil, mano. Eu deitei na cama lá. Nossa, pra mim é isso aí há 6 anos, era muito. Há 6 anos, né? Caramba, mano! Hoje bom, já... né, mano? O Bruno tomou um susto. Quem que é esse? Aí eu deitei lá na cama lá e comecei a orar assim, né? Falando, pai, caramba, mano, 70 mil é muito dinheiro, né? Aí na mesma hora Deus falou assim... Por isso a diferença, um músico que ora. Só pela fé mesmo. Aí Deus falou assim no meu coração, Duda, você lembra quanto que você pagou naquela viagem lá no começo do ano? Eu falei, pai, não lembro direito. Vai lá ver quanto você pagou. Daí eu entrei lá no Booking lá e eu fui ver. 700 conto. Na mesma hora Deus falou, tá aí, filhão. 100 vezes mais pra você. Tá ligado? Mano, aí foi animal. Eu quebrou minhas pernas, tá ligado? Porque o valor que eu investi, né? Quando Deus me falou pra pagar aquela viagem, em 6 meses Deus me deu 100 vezes mais, né? Do que aquilo. Então, foi algo incrível, assim. E a partir dali, comecei a postar vídeo toda semana e tal. E... você pode comer aí, viu, mano? Pode comer aí. O convidado aqui não vai passar vontade, sabe? Não, eu já comi, já tô de boa. Já mano. foi? Eu sei que vocês estão o dia inteiro aí. Um salgadinho? Esse é o teu, Bruno? Tô de boa. Esse aqui é um pouco. Esse Gente, é o teu? a gente tá em casa, vocês sabem, né? E aí foi isso, mano. Aí daí em diante o canal começou a estourar assim, né? Tipo, hoje tá indo pra 1.200.000. Graças a Deus, assim, eu falo com maior alegria que já é um dos maiores canais de finanças. Demais. É um dos maiores canais de finanças de um cara que há 2 anos só sabia tocar violão, né? Tá com quanto? Acho que tá com 1.250.000 no YouTube, né? E é legal isso, né? Que eu falo sobre coisas do cotidiano, Olha, eu falo vou te sobre dar uma dicas informação de que você não tinha. finanças. 1.280. Ah, já aumentou, né? Olha aí. Então, Mas então, da hora, aí, né? aí você foi estudar, então. Comecei a estudar. Só que assim, o meu canal, cara, ele não é um canal de investimento, ele é um canal de mudança de mentalidade. Então, eu falo sobre investimento e esse é o maior objeto de estudo meu, porque eu nunca manjei nada de investimento. Tipo, até o começo do meu canal, 2021, eu era o típico brasileiro que deixa dinheiro na poupança, né? Não sabia nada. Então, nesses últimos 2 anos, eu tenho estudado, tenho aprendido, mas o que eu mais gosto de falar é sobre mudança de mentalidade, sabe? Falar como você lidar com o dinheiro, sobre educação, inteligência financeira, né? Aí eu separei até algumas coisas aqui, porque eu acho legal que esse podcast é cristão, e normalmente eu vou em podcast secular, normal, assim, né? Então, eu não falo muito sobre Bíblia, né? Tem uma coisa que eu cometi um erro, que eu tento não cometer no meu canal Primo Pobre. Meu canal de música era um canal de música para ensinar sobre música. Só que eu falava muito sobre Deus, o tempo todo falando sobre Deus, ensinava só louvor e tal. E quando eu fui ver, só tinha crente no meu canal. Tipo, você ia ver nos comentários, ô Vaso, esse vídeo foi bem, tá ligado? Tipo, e eu nunca quis que fosse só de crente, porque senão eu não consigo alcançar quem não é cristão. Então, no meu canal Primo Pobre, o objetivo é falar de finanças. Mas, de vez em quando, eu boto ali, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e tal. Eu falo abertamente que eu sou cristão, mas sem ficar falando de Deus o tempo todo, para não afugentar a galera que tem preconceito ou tem alguma raiva, né? Mas aqui, nesse podcast, dá para falar mais sobre Bíblia e tal. Então, se vocês quiserem, dá pra gente falar alguns princípios de finanças e tal, à luz da Bíblia. Você quer um refrigerante gaseificado de cola? Não tá pagando, né? Não. Não, eu tô de boa, vou na aguinha aqui então mesmo. Essa inserção da palavra veio Gabinalba depois. tá pagando, né? Cara, não tá também, é. É mesmo, deixa eu tirar o rótulo aqui dos caras. Não, agora eu até falei o nome.
Na verdade, eu não insiro a palavra. Eu boto de vez ou outra, assim, um versículo lá. De princípio pra, tipo, alcançar. Porque a palavra não volta vazia. Então, independente de eu falar todo episódio ou em ou outro, eu creio que Deus vai fazer uma obra ali, né? Amém. Então, Aí eu você tenho não orado sabe muito, onde tá né? indo teu dinheiro? Mamon. Já ouviu falar, né? Tá dizimando? Então, e esse é um assunto importante, quer ver? Eu vou te falar, quando vocês me convidaram pra vir aqui, eu fiquei mal assim, tá ligado? Que tipo, velho, falar de dinheiro, mano. Pô, mano, você vê os episódios aqui, Ana Paula Valadão, tipo, mó choradeira, minha mulher chorou o episódio, então que coisa linda, mano. Aí, depois vem Laura Sougueli, só o pessoal manto, glória, louvor, worship e tal. Aí vou eu pra falar de dinheiro, né? Então você fica meio assim. Só que sabe qual que é a treta? A Bíblia, ela fala muito sobre dinheiro. E as pessoas têm uma tendência de só pensar em coisa tipo assim, o filho pródigo, a mulher samaritana. Só que a Bíblia fala pra caramba de finanças, fala pra caramba de educação financeira, de inteligência financeira, de como você glorificar o nome do Senhor através das suas finanças. Só que isso ninguém quer saber. E aí tem tanto podre relacionado a dinheiro no meio gospel, e tem mesmo, não dá pra tampar o sol com a peneira. É o estigma do pastor, né? Ladrão. Sim, é ladrão, vai dar dízimo pra pagar o pastor, né? Então, você percebe, tipo assim, me gerou um certo receio. Caramba, mano, mas eu vou falar sobre finanças. Mas peraí, a Bíblia fala sobre finanças, né? Então, por exemplo, você pergunta aí para alguém de casa, o que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus filho e tal. O que está escrito no Salmo 23,1? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que está escrito em Provérbios 13,11? Ninguém sabe. Não faço ideia. Aquele que junta dinheiro aos poucos vai ter cada vez mais. Ou em outras versões, aquele que junta aos poucos enriquecerá. Peraí, está na mesma Bíblia que está o filho pródigo. Por que eu torno algumas coisas importantes? Porque é mais espiritual, mais maravilhoso. Mas o versículo que Deus fez questão de deixar lá, falando, se você não investir e não ficar juntando dinheiro a pouco, você vai empobrecer. Cara, tem um monte de versículo aqui que dá pra gente falar sobre isso. Só que a galera não quer, não, diz o dinheiro, tá amarrado. Não tá amarrado não, cara. Dá pra você fazer muita coisa louca se você tiver dinheiro e se for bem de vida. Tem um versículo de Provérbios que fala também que o sábio, ele investe em várias frentes para que se uma delas não desse... Eu não lembro Eclesiastes, fala isso. Eclesiastes, é isso, né? Isso, aquele que fala que joga os seus pães sobre as águas e não sei o que lá. E coloca... A gente adapta para o investimento esse versículo, né? Você não sabe qual que vai dar certo, então bota em vários lugares. Isso aí é um princípio de diversificação de investimento que tem na Bíblia muito antes desses canal top aí de finanças vir para falar, né? Mas muitas pessoas não querem pensar sobre finanças. E aí eu orei falando, pai, eu vou lá e eu vou falar da tua palavra, porque a tua palavra faz questão. A gente sabe que muita gente se ferra bonito nas finanças porque não lê a Bíblia, velho. Tipo, as pessoas às vezes chegam e falam assim, Duda, onde que você aprendeu isso aí que você ensina? Eu nunca fiz curso, eu nunca fiz faculdade. Aprendi com a vida e com a Bíblia. Se você lê Provérbios, caramba, tem muita coisa. Tem uma... Tô falando demais aqui, né, galera? Não, é um podcast, manda ver. Tem um estudo, que eu não lembro o nome do cara. Esse negócio que ele é meio distorcido às vezes, tá? Que tem gente que fala assim, a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre amor. É mais ou menos isso. O cara fez um estudo lá nos Estados Unidos. A gente tem uma técnica. Sempre que a gente não sabe a fonte, a gente fala que foi a avó. Minha avó dizia boa. que ninguém contesta a avó. Tá então é verdade. Princípios poderosos. Vó é vó, né? Não, mas o cara, ele é um ninguém cara... Ninguém contesta a avó e o Alexandre de Moraes. Pode sim. Não dá, né? Vamos mudar de assunto que eu não quero que caia esse vídeo aqui. Né? Mano, o cara contou lá, ele viu assim que na Bíblia tem mais ou menos 500 versículos que falam sobre amor, acha que 700 versículos que falam sobre fé e mais de 2.200 que falam sobre dinheiro. Só que aí, assim, dinheiro somando dinheiro, versículo que fala de riqueza, de ouro, sabe, de moeda, contexto, um monte de coisa. Finanças. Mas aí você pensa, por que Deus... Olha o tamanho da Bíblia, mano. Acho que tem mais de 30 mil versículos, não me engano, na Bíblia. Por que a gente só decora 4? Tem centenas de versículos falando pra gente lidar melhor com o nosso dinheiro, né? Mas esse não me interessa. Aí depois vai falar o quê? E até fiz um reels lá no meu canal, né? Como eu falei, eu evito ficar falando de Bíblia, mas às vezes eu faço uma coisa ou outra lá. Aí eu fiz um reels falando assim, né, do crente. Ai, Deus,
Eu repreendo o devorador, pai. Eu repreendo o Satanás que está acabando com as minhas finanças aqui. Olha, eu não consigo prosperar. E, tipo, às vezes o diabo está lá no inferno. Não está no inferno, né? Porque não está, mas está não sei onde. Aí fala, poxa, mas o que eu tenho a ver com isso, velho? Você é burro pra caramba e tá botando nas minhas costas, né? Tipo, vai ler a Bíblia, pô. A Bíblia fala um monte de coisa sobre educação financeira. Você só faz asneira. Sai do culto, pobre pra caramba, que é embalada toda hora depois do cultão de jovens lá. Fica parcelando as coisas, se endividando, depois vai botar nas costas do diabo, né? Então tem esse ponto, tá ligado? Tipo, a Bíblia tem muito ensino ali sobre finanças. Mas as pessoas muitas vezes não querem, né? Porque é mais gostoso. Eu nunca me vi falando sobre finanças aqui. É muito mais da hora falar sobre louvor, sobre adoração, que é da parte espiritual que eu mais gosto. Mas de repente Deus me pôs nesse mundo. Aí agora tá sendo legal, porque isso transforma vidas, né? Tipo, a Bíblia fala que Deus ama a prosperidade, seus filhos e tal, e apesar de prosperidade ser um negócio bem vago, a qualidade de vida é o que Deus deseja para nós também. E por falta de conhecimento, né, muitas pessoas estão se lascando aí, né? Cara, e tem essa questão da galera espiritualizar, não espiritualizar, mas tirar um contexto da Bíblia que pega um versículo que fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. E abraça isso como uma causa, mas tira a palavrinha que tem ali, que é o segredo. Amor, né? O amor ao dinheiro. Exato. Assim como há várias outras coisas. Eu vi pessoas amando mais o ministério do que o Senhor. Sim. Amando mais a obra do que por aí. Isso é uma coisa que acontece demais. Eu vi um vídeo de uma menina esses dias falando: Deus falou do sacrificar o Isaac, eu descobri que era o meu ministério, cara. Eu me apeguei tanto ao ministério mais do que ao Senhor. Então eu dei um off e o Espírito Santo falou, vai ser eu e você agora, durante um tempo e tal. E é sobre isso. Então, mas vamos focar aqui nessa parte, que realmente é isso, né? Então a gente pega o amor ao dinheiro, e isso realmente as pessoas se perdem. E a gente já perguntou aqui, o Kaká já passou por aqui, a gente perguntou, tipo, cara, como é que, para um cristão, qual foi a parte mais punk para você? Lidar com as tentações da juventude ali, das mulheradas e tal, lidar com dos rolês, lidar com a fama absurda, lidar com o alto volume de entrada financeira, sabe? Qual foi o mais punk? Ele falou, cara, aí ele trouxe foi o desconhecido, foi o mais punk. Ele falou, o desconhecido, o que era pra mim? Eu tava ganhando um X, daqui a pouco eu sento, o cara falou, mano, a gente vai pra 18X, beleza? Tipo assim, eu não conhecia aquilo. Daqui a pouco, a primeira coisa minha foi, eu vou comprar um carro. Pai, peraí. O pai, já parei, outras pessoas instruindo e tal. Porque você tem um cara, não lembro o nome do cara, mano, mas ele falou uma frase assim, né? Que Mamon é o maior senhor de escravos do mundo, né? E a gente pega aquela passagem lá que fala sobre a riqueza, que você não pode ter dois senhores, né? Esse ponto é importante. Parece que Jesus fala contra a riqueza, mas Jesus não fala contra a riqueza, ele fala contra porque traz muitos perigos à riqueza. Né? Tipo a ganância, o desespero por querer cada vez mais. Você pega... Quer ver? Vamos voltar nesse daí. Falta de contentamento, né? Sim. Vamos pegar esse exemplo aí, né? Que você não pode ter dois senhores. É o que você falou. A gente é muito vulnerável a criar ídolos na nossa vida. E o dinheiro é um imenso. Por isso que o cara fala, né? Que ele é o maior senhor de escravos, né? Porque você se torna escravo daquilo que te domina. O dinheiro domina muita gente, né? Mas, se a gente for pensar... E tudo isso tem a ver com um preparo. Você tem que estar muito preparado na palavra, você tem que estar numa igreja, você tem que ter um pastor para você começar a lidar com essas coisas. Quer ver? Tem um exemplo que eu gosto de dar, que é assim, que é uma coisa que eu oro até hoje. Eu ia orar quando eu era jovem lá no Pico de Jaraguá, né? E eu tava numa fase, mano, aquela fase do primeiro amor e tal, né? Que eu orava, pai, eu quero ter o poder, mano, eu quero ter o poder. Eu quero interpretação de língua, eu quero dom de profecia, eu quero isso, quero aquilo. E todo sábado eu ia lá. Graveto de LED acender. Nossa. Boi velho. Neon, né? Aí, uma hora, Deus chegou e falou assim, Duda, sabe por que eu não te dou o meu poder? Porque você ainda não tem o meu caráter. Boa. Tipo, aí quebrou minhas pernas, tá ligado? Eu falei, não, maravilha, nem dá, então nem dá. Né? Só que tem gente que a fama vai corromper, o dinheiro vai corromper. Se você não tem uma boa base ali, né? Tem aquela frase, né, que fala que Deus não dá asa à cobra, mas a internet dá. Hoje em dia a internet, qualquer Zezinho aí que fizer um vídeo aí que viralizar, daqui a pouco o cara tá famoso, se ele não tiver do meio gospel, música, isso acontece muito. O cara ganha voz, né? Gente que não tem base nenhuma bíblica, que não se submete a ninguém, não faz parte de nenhuma igreja, de repente o cara tá famoso pregando em todo lugar, né? Então, tudo tem a hora certa, né? E esse negócio de você
enriquecer e ter bastante dinheiro, é perigoso. Tanto que tem um Provérbios, acho que é 30 ou 29, não lembro, que o cara fala assim: Deus, não me dê pouco demais para que eu não murmure, e nem me dê muito, porque senão eu vou me esquecer de ti. Tem essa tendência. Você pega o caso do filho pródigo. Tô cheio da grana aqui, bicho. Meu pai é rico pra caramba. Pai, na boa, não preciso de você não. Me dá essa grana aí que eu me viro. Então, o dinheiro traz isso, né? Pode ser uma consequência, se você não tá com o coração no lugar certo. Duda, então, ficar rico é problemático? Não. Para Jó era o cara mais rico do mundo e não teve problema nenhum com dinheiro, né? E é engraçado, né? Ainda perdeu e Deus é o dobro. Não, vamos pegar Salomão. Deus deixa alguém rico? Claro que muita gente rica Deus deixa, porque ele enriquece. Tem um versículo que fala que Deus dá a pobreza e a riqueza para quem Ele quer, né? Então, o problema é o cara que é ganancioso, que ele quer dinheiro acima de tudo, né? Tem um versículo que fala, né, que quem é desesperado por dinheiro nunca vai se fartar, né? Então, você pega o exemplo de Salomão, o cara de Deus, o cara mais sábio do mundo, era o cara mais rico do mundo. Ok, pega Jó. Jó era o cara mais temente, o cara que mais agradava o coração de Deus. Fala que ele era o cara mais rico do Oriente. E na boa, naquela época não tinha Brasil, Bolívia. Então, se o cara era o mais rico do Oriente, era o mais rico do mundo. Ele era o cara mais rico do mundo e o mais temente a Deus, o que mais temia a Deus, né? Deus falando para o Satanás: tá vendo meu servo Jó? O cara é fenomenal, aquele cara. Aí ele vai lá, perde tudo. E depois Deus dá o dobro. Caramba, mano. Tipo, Jó já era o cara mais rico do mundo. E Deus deu o dobro de tudo que ele tinha, né? E a gente pega vários outros exemplos. Então, sei lá, mano. Vamos pegar eu gosto da parábola do bom samaritano. O cara tinha um bom coração, mas também tinha grana. Entende? Tipo assim, ele chegou lá, pegou o cara lá que estava largado no caminho lá, vem cá, vamos dar um jeito aqui. Levou ele lá para um hotel, sei lá, e falou: mano, cuida do cara. Tudo que ele precisar, você bota na minha conta, que daqui a um mês eu volto aí e pago. Se eu sou um pé rapado que não tem dinheiro para nada, eu não conseguiria fazer isso, né? Então, são exemplos de pessoas ricas que Deus usa como exemplares, né? O José de Arimateia, né? Isso, eu ia falar dele agora. Olha, José de Arimateia. Você vê que lá em Cuida Salmo... do corpo de Jesus. Deus contou com um cara rico para cumprir uma profecia que estava escrita desde sábado. Desde Salmos. Não sei de onde eu tirei sábado. Desde Salmos. 6 e ônibus. 6 e ônibus. Tramontina. Né? Então, cara, era caro pra caramba você ter um sepulcro. Tanto que Jesus não tinha. A família de Jesus não tinha. Não, mas fica tranquilo, Deus falando. Fica tranquilo que eu tenho um cara rico ali que ele vai garantir o sepulcro aí que eu falei. Né? Então, é muito bom. Aí a pessoa chega e fala: não, mas... olha o caso do jovem rico. Deus mandou ele vender e dar tudo que ele tinha. Tudo bem, porque Jesus viu que o cara era ganancioso, tanto que ele não deu. Mas se você chegar para Zaqueu também tinha grana pra caramba e Deus não mandou ele dar tudo. O próprio Espírito Santo tocou no coração dele lá, ele foi lá, devolveu o que ele tinha cobrado e tal, mas Deus não falou. Ele manda dar tudo que está tomando seu coração. Exato, e se não tá, né? Deus não tem problema nenhum de colocar dinheiro no nosso bolso, ele tem problema se tiver uma ligação do bolso com o coração, né? E tem um versículo em Jó que fala: o meu coração nunca esteve firmado no meu dinheiro, na minha fortuna. Esse que é o ponto que você falou. Exato. Né? Quer ver? Olha, eu separei um versículo aqui, que é pecado, Deus manda você não ser rico. Deixa eu ver se eu acho aqui, 1 Timóteo 6, 17 a 19. Ordene aos que são ricos que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo provê ricamente. Ordene aos ricos que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então você vê, mas lá está escrito que a gente não pode juntar tesouro no céu. Cara, Jesus estava falando ali para gente gananciosa, os fariseus, os caras que só queriam bem material. Nesse caso aqui ele falou: cara, ordene aos ricos o quê? Que dê tudo que tem? Não, que seja generoso. Use esse dinheiro aí para fazer o bem, né? E assim você vai juntar tesouro aqui, mas também vai garantir lá em cima muitas coisas boas por causa dos seus atos de bondade, né? Então, muito bom. A Bíblia está repleta de exemplos desse tipo, né? Mas tem muita gente que tem preconceito com o dinheiro mesmo e acha que não pode. Então, inclusive, se a Bíblia já chama o cara de jovem rico, é porque a maior marca dele era uma só, era dinheiro. E aí, eu 20 para 21, eu fiz... acho que foi mais ou menos esse tempo. Eu estava numa oração, porque eu estava tendo constantemente várias mesas, assim, com uma galera... Começou a acontecer.
De repente tava na casa de um, começava a chegar uma galera, começava a olhar, uau, dono de não sei o quê, dono de não sei o que lá, dono de não sei o que lá. Então uma galera com poder aquisitivo muito bom e todo mundo crente, mas um crente assim, sabe? Simpatizante, sabe? Só os princípios, eu quero só os princípios, não quero as renúncias. E aí, tipo, cara, eu comecei a olhar e começou a me dar uma agonia. Eu falei, Jesus, tá toda hora, beleza, por quê? Qual que é o meu papel nesse rolê? O senhor quer explodir minha mente, expandir minha mente, tá me dando conexões, amém. Qual que é a minha parte nisso? Só aprender, receber mais visão, o que eu carrego, o que serve do que eu carrego para essas mesas, para esse relacionamento, para esses lugares. E aí foi muito claro, assim, Jesus começou a soprar uma coisa dentro de mim chamada Melquisedeque. E eu fiquei assim, Deus, então cadê os Melquisedeques? Porque que é os Melquisedeques? Ok, que aí tem uma questão teológica, né, que muitos defendem, e é o que eu acredito que a figura, a aparição de Melquisedeque no Velho Testamento é uma aparição de Cristo, senão não faria sentido nenhum na Nova Aliança nós sendo chamados de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Foi um cara que apareceu uma vez na vida. Do nada, né? Totalmente aleatório. Ou seja, cara. Mas vamos falar agora, vamos trazer a parte humana de Melquisedeque. A Bíblia fala que Melquisedeque era um rei de Salém, alguém que tinha muita condição financeira, e que Abraão, por mais que ele era muito rico, mas estamos falando de um rei do outro lado, né? E agora sabendo de quem é o rei que a gente está falando, não tem conversa. Porém, Abraão, ele honra Melquisedeque com a 10ª parte do que ele tem. Por quê? Porque a marca de Melquisedeque na vida de Abraão não foi finanças, foi pão e vinho. Então eu comecei a falar, Jesus, cadê os Melquisedeques? Cadê os cristãos que vão reinar? O Senhor chamou esses caras para reinar, eles reinam na área deles. O cara reina na área de cimento, o cara reina na área de construtor, o cara reina, velho. O cara, ele tá liderando isso daqui na cidade, na região. O cara, mano, tá mandando muito bem no YouTube. O cara é um dos melhores canais de uma área, de um nicho. Tá. O cara tá em posição de governo, de reino, de influência nisso. Cadê os cristãos que têm muita condição financeira? Só que depois de uma mesa com eles, você não quer ficar mais rico. Você quer ter mais intimidade com Deus. Da hora, né? Cadê os caras que têm muito dinheiro, mas a marca deles não é o dinheiro, é o pão e o vinho. É a palavra e a presença de Deus. Louco, hein? E, cara, isso gerou uma coisa no meu coração. E eu vou conversar pra você que, cara, de 2, 3 anos pra cá, desde quando isso começou a gerar no meu coração, eu encontrei pouquíssimos, assim, falar pra você. Assim, são poucos, assim. Tanto é que na hora que minha esposa até olha pra mim assim, eu falo, cara, encontramos um. Encontramos pessoas que estão no processo de algo que eles nem sabem o que está acontecendo. A gente estava na mesa esses dias com uma pessoa aqui de Alphaville, tem muito, cara, um coração incrível, uma postura, e que de repente começou a trazer de volta, assim, experiências que ele estava vivendo com o Espírito Santo. Cara, eu tô voltando para um lugar em Jesus e tal. Cara, que conselho que você me dá? E, cara, começamos a ministrar o coração deles e falar sobre isso. O cara falou, cara, é isso. Eu falei, cara, todo mundo já sabe que você manja muito da parada. Todo mundo vem pra você que quer sair com um novo projeto, um novo isso, que vai ganhar mais dinheiro. Mas se o cara vier, ok, isso daqui é muito pequeno. Tipo assim, isso é só um meio. Mas a galera que vem com o coração de que isso é o fim, o dinheiro é o fim, sim, ele se torna um lugar no coração. Mas se eu entender que ele é só um meio para qual e não o fim, cara, você vai ser mais generoso, você vai abençoar muito mais projetos, você vai tudo isso. Só que a principal coisa, você vai se tornar alguém, cara, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, cara. Profundo, que né? Você vai ter muito poder aquisitivo, só que a sua marca na vida das pessoas vai ser o pão e o vinho. Vai ser a palavra de Deus e vai ser a presença dele. Louco. E, cara, foi muito legal essa mesa. A gente varou a madrugada em casal, trocando ideia, orando e tal. E é muito louco, porque numa conversa informal com um amigo, eu falei sobre um cara que num momento específico da minha vida, esses tempos atrás, que a gente passou umas doideiras assim por direção de Deus. E aí eu virei e falei, o senhor mandou fazer tal coisa, Deus, hoje eu não tenho mais condição de fazer isso, o contrato vence hoje, eu preciso fazer essa parada. E, cara, de repente surge um cara que eu vi uma vez na vida, informal numa mesa, me liga e fala, cara, o Espírito Santo, chorando, fala, o Espírito Santo acabou de falar que eu tenho que pôr tantos mil na tua conta. E era o valor exato que eu precisava. Demais, E detalhe que era em dólar ainda que eu precisava pagar. Cara, e aí eu fiquei assim, aí eu comentei com um brother meu esses dias atrás, falei, mano, um cara chamado tal, um dia me ligou. Aí ele falou assim, mano, esse cara é um dos caras mais ricos de tal região. Eu, mano, sério, cara, eu só recebi a ligação dele. Ele falou, Bruno, não, mas espera aí, deixa eu te falar.
Isso é muito detalhe. A hora que você conhecer ele, isso se torna muito pequeno na vida dele. Ele é um dos únicos caras que eu conheço que ele não começa o dia dele sem orar antes 2, 3 horas por dia. Ele é o cara sensível, Brunão. Já, assim, há quantas vezes ele já me ligou e falou, cara, Deus me colocou, eu tô com R$500 mil para semear aqui em 10 pessoas, me manda 10 nomes. Falou, Bruno, eu já fiz isso pra ele várias vezes e nunca coloquei meu nome, Bruno, na lista. Eu precisando, às vezes. Passa o telefone desse cara pra mim. Mas, tipo assim, falou, Bruno, mas se você estiver perto dele, cara, mano, você vai ver que é Bíblia, é palavra, é revelação, é outras coisas que o coração do cara realmente você não tá no dinheiro. Aí, na hora, eu falei, cara, esse cara carrega a parada do que o Senhor tava falando comigo, tava me mostrando. Então, eu tô começando a encontrar algumas pessoas e perguntar, cara, o que te faz ser assim? Eu sei que todo mundo vai falar, cara, é Jesus, ok. Tipo assim, mas eu quero saber assim, qual foi o ponto comum? Por que o dinheiro não conseguiu roubar o seu coração? Por que você não... Então, tipo assim, cara, eu quero trazer essa galera para ter voz, porque eu acredito sim que tá vindo um grande movimento e mover e avivamento de Deus sobre a terra. E as pessoas falam, mas o que tem a ver o avivamento com parte financeira? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cara, é só a gente estudar a história de todos os avivamentos. Todo pós-avivamento foi uma reforma social. Só consegue fazer uma reforma social quem está disposto a colocar a mão na massa, quem está disposto a colocar a mão no bolso. Da hora. Então só existe uma maneira. Todo avivamento é avivamento que culmina em reforma social. A Igreja Avivada construiu Harvard, construiu Oxford, construiu escolas, hospitais, projetos, creches. Demais, né? Então, cara, isso aí você não faz com... Você tem a fé, mas Deus vai usar alguém que tem o dinheiro para alcançar a tua oração, né? Exato. Você ia falar, pode falar. Não, é que eu... Peraí que agora eu esqueci o que eu ia falar. Que enquanto você estava falando, passaram várias coisas na minha cabeça. Né? Muitas. Mas assim, isso que você está falando é muito legal, né? A forma com que... Só colocar um parênteses aqui, né, galera? Generosidade não é função de quem é rico, tá? É função de filho. Tá? Tem uma passagem lá em Coríntios que Paulo elogia o pessoal da igreja, falando assim, mesmo sabendo da extrema pobreza de vocês, vocês me sustentavam. Né? Então, tem gente que fala assim, quando eu ficar rico eu vou ajudar gente pra caramba. Tá, mas com o pouco que você tem, você não ajuda ninguém, né? Não ajuda ninguém. Você ajuda na medida do que você pode, né? E aí, eu sempre... teve uma hora que eu entrei meio que num parafuso assim, sabe? Tipo pensando, mano, será que faz sentido eu ser rico? Ou qualquer pessoa ser rica, sendo que tem pobre no mundo? Tipo assim, sabe aquele negócio meio que lista de Schindler, né? Tipo, mano, eu vou dar tudo que eu tenho porque tem gente sempre passando fome. Eu não vejo... Eu não vejo sentido nisso, entende? Tipo, então a minha oração foi, em vez de eu dar tudo, eu oro para que Deus me dê cada vez mais, para que a minha oferta aumente cada vez mais. Pois, eu fui numa igreja, os caras estavam falando que está num projeto lá que precisa de 42 milhões para comprar um galpão. Caramba! Cara, queria eu ter 200 milhões e pagar, tá aí, entende? Tipo, então, eu tenho orado para que Deus faça as pessoas prosperarem cada vez mais, para que a gente não seja apenas essa pessoa que... Porque a gente sempre ouve testemunho assim, né? Mano, eu tava precisando de uma grana e de repente chegou um irmãozinho com um envelope e era exatamente o que eu precisava. 7.280. Eu quero ser esse cara que tá no envelope também, sabe? Tipo assim, Deus, usa, né? Me faz prosperar, faz a gente prosperar, para que a gente seja essa pessoa que vai dar e não só que vai sempre receber, né? Mas no pedido da pessoa, você já sabe qual dos tipos ela é. Se ela é a pessoa que sempre tá querendo ser o cara que recebeu o envelope, é sabe verdade. que não vai querer ser o cara que dá. Então, é muito importante isso, né? Eu gosto de uma frase também que eu falo bastante lá no canal, que é assim, o melhor remédio contra a ganância é a generosidade. Então, assim, se você é pobre, mas tem pobre que já é ganancioso desde a pobreza. Sim, né? E avarento e tudo. Já tudo. Que é idolatria, inclusive. A Bíblia fala que a ganância e a avareza é idolatria. Né? Então, se você... É o apego, né? É de não dar, não vou dar nada para ninguém, eu quero ter mais, cada vez mais. E nesse meio financeiro, não cristão, mas de modo geral que eu vivo, é muito chato isso. Todo mundo quer falar só como aumentar mais cada vez mais, entende? E tipo assim, eu sou muito... Essa piedade com contentamento. Mano, tô feliz, pai. Eu ganhava 3 mil, o que eu tô ganhando hoje já tô de boa. Aí as pessoas chegam toda hora e falam, mano, se você fizer isso, cara, dá pra você 20plicar, né? Não sei nem como é que fala 20 vezes o negócio aí, né? Mas quem falou que eu tô preocupado com isso, entende? Tipo, todo mundo quer aumentar cada vez mais os valores e ver como que eu posso ficar bilionário em vez de milionário.
sei, velho. Deus é pai, deixa ele fazer aí. Enquanto ele for abençoando, eu vou fazendo, né? Aí, um exemplo que é meu, né? Eu vou entrar num parêntese aqui de um assunto que nem relaciona a finanças, mas é de uma coisa que Deus tem trabalhado no meu coração. Eu percebo que muitas vezes a gente não dá testemunho das coisas por medo de parecer que a gente está querendo se envaidecer. Sim. Entende? Tipo assim... Porque tem gente que faz isso mesmo, né? O cara fala tão bem dele que não tem nem espaço para Deus no testemunho do cara. Exato. Não, eu estudei 24 horas por dia, 7 meses, ralei, eu era o melhor aluno da sala e Deus me fez passar na USP. Tipo, é o cara, você não sabe nem de Deus. Dog, né? No calçado da fama. Né? Você quer agradecer alguém? Eu quero agradecer a mim mesmo. Por eu ser o que eu sou. Por eu ser fera, por eu ter... Mas aí Deus tem me incomodado, porque muitas vezes a gente não dá testemunho que glorifica a Deus por medo de parecer que a gente está se envaidecendo. Mas Deus conhece nosso coração. Então, por exemplo, no meu caso, eu já fiz esse negócio com Deus, combinado com Deus. Quanto mais a minha renda aumentar, mais a minha oferta vai aumentar. Então, eu dava 10% de dízimo, aumentei para 12%. Aumentei para 15, hoje eu estou dando 25% de dízimo. Dízimo assim, né? Do dízimo da igreja e o resto de oferta para missionário, para um monte de coisa. Cara, é isso que eu estou falando, entende? Tipo assim, eu quero chegar num dia que vai ser 50. E talvez mais do que eu ganho. E não é porque eu estou ganhando pra caramba, porque eu e minha esposa, a gente mora em Osasco, o nosso custo de vida é 3 mil, a gente paga todas as nossas contas todo mês. A gente não tem gasto, né? Então... Quanto mais Deus me abençoa, mais eu posso. Hoje eu falo, para a glória de Deus, e Deus sabe que não tem orgulho nenhum aqui, a gente ajuda 16 missionários. A gente ajuda Frontiers, a gente ajuda Portas Abertas, a gente ajuda o Zé da Água, lá do Sertão, que já veio aqui, sabe? Está construindo o bagulho lá, um instituto lá, sabe? Ele sabe. Cara... Por que eu estou fazendo isso? Porque Deus está me prosperando. E por que Deus... Não sei, cara. Está acontecendo na minha vida. Só sei que quanto mais Ele me abençoar, mais eu vou ajudar as pessoas. Porque não tem para quê. Eu vivo com 3 mil por mês. Não tem para quê. Eu vou subir meu nível agora, eu vou começar a gastar 20 pau por mês. Eu não quero, mano. 2, 3, 4 mil no máximo, para mim está ótimo para viver, né? Então, quanto mais eu tenho abençoado, mais eu tenho ajudado. E é esse o princípio que eu falo quando eu chego e falo assim, cara, ore para que Deus prospere a tua vida. Ore para que você enriqueça. Não para que você seja um babaca. Cara, tem rico babaca, mas tem pobre que é babaca. Desculpa falar babaca, nem sei se pode falar essas palavras. Não pode aqui, babaca não pode falar. Desculpa. Se você é um boboca, né? Sabe? Cara, não... Bota o teu coração diante de Deus. É o que o Brunão estava falando, cara. Não é o dinheiro, é o pão e o vinho. Né? Tipo, eu, por exemplo, todo dia... Não todo dia, porque eu sou sem vergonha. Mas eu tento fazer o meu devocional todo dia e não consigo, por pura miséria carnal mesmo. Mas, cara, é joelho lá no chão. Porque eu oro, pai, eu não quero que nunca o dinheiro me corrompa e a fama me corrompa. A hora que o senhor quiser que eu cancele, eu fecho esse canal aqui e volto a ser CLT numa boa. Mas está no centro da vontade de Deus. Mas enquanto Deus está abençoando, eu quero poder transbordar da melhor forma possível. Possível. Gaguejei tudo aqui. Né? Então, é isso que eu trago para as pessoas. Não queira ser rico para... Ah, eu sou rico. Pra mim tanto faz, mano. Não mudei nada da minha vida desde que meu canal bombou. Entende? Só que as minhas ofertas estão aumentando. E isso me alegra pra caramba. Eu partilho de uma coisa em comum com você, e várias pessoas também, de que a sua história, ela caminha muito no âmbito de semeadura e uma colheita sobrenatural. Certo? Você começou a falar do missionário. Foi assim que começou, Você semeou. E de repente você, cara, não entendi nada. Você só foi entender quando Deus falou, tá vendo? 1000 vezes mais. Cara, foi totalmente a questão de semeadura mesmo. Foi totalmente. Não tem uma outra questão. Falar para você, foi... Não. Foi a questão de entender sobre semeadura num tempo que eu tinha menos condição possível para se fazer isso, onde eu brinco falando que eu coloquei no meu coração que eu ia ser mais intencional em semear pelo menos uma vez por mês. Daqui a pouco começou uma vez por semana. Aí eu conheci numa conversa com o Dan Duque, ele falou, cara, eu faço isso todos os dias. Aí eu falei, todos os dias eu semeio algo de valor na vida de alguém. Eu falei, cara, mas como é... Eu falei, fazem 46 anos que eu não falho nenhum dia. Nossa. E aí eu falei, cara, eu vou viver desse jeito. A hora que eu falei isso, eu falo que teve aquela conversinha do propósito da necessidade. O diabinho, o anjinho, necessidade gritando. Falou, cara, você tá louco? 40 dias que você deu as coisas, acabou tudo. Você não tem nada. Dei tudo Só que o propósito veio falando, cara, mas você vai dar ouvido pra necessidade? Se você não começar no pouco, você nunca vai chegar no muito. Da hora. E aí eu comecei a viver uma loucura, uma longa aventura, onde eu quero escrever um livro sobre tantas coisas que a gente viveu doidas, assim,
ambiente de semeadura, de estar dando meia-noite, não semear nada de ninguém e sair desesperado. Isso foi muito engraçado, mas para estabelecer uma cultura e um ritmo de generosidade mesmo na minha vida. Porém, um dia eu entendi, né, e é o que eu quero entrar agora também nessa conversa com você, que a fé, ela atrai o sobrenatural. Mas uma vez que o sobrenatural está estabelecido, ele é administrado não com fé, mas com sabedoria. Boa. Então, cara, eu queria pegar ideias, dicas, conselhos de ser mais sábio. Tá. Tanto para quem tem, para quem não tem condição, para quem um dia fala, cara, eu tenho uma coisa para entrar, como é que eu me programo? Eu sei que você tem assuntos que eu gosto muito de falar, tem gente que fica na dúvida de comprar casa ou ficar no aluguel. Cara, como é que tomar casa de tantos anos em um ano? Como é que essa cara queria vir para essas partes práticas também com você, que eu sei que vai dar muito bom. Eu posso ler uma passagem e a gente tirar alguns princípios dela? Bora. Tá, porque a Bíblia é assim. A Bíblia ela tem versículos que são diretos, tipo assim, é isso. E tem lições que a gente tira de histórias bíblicas. Implícito. Exato. Vou dar antes de ir para a passagem que eu quero, se puder. Reserva de emergência. O que é reserva de emergência? É um conceito que todo mundo do mercado financeiro conhece. É uma grana que você deixa guardada para situações de emergência. É uma grana para você pegar para comer pizza com a tua esposa? Não. Jamais. É uma grana para você pegar para você dar um bate e volta pro Guarujá? Não. É para emergência. Dar entrada no carro? Para nada disso. Então, pensa assim, reserva de emergência é um dinheiro que você deixa separado, não na tua conta que você usa todo dia, não, separado para desgraça. Nossa, Duda, também acontece desgraça com crente, caso você não saiba, né? Não sei se você sabe, mas pneu de crente também fura. Geladeira de crente também quebra. Só que aí o cara não tem reserva de emergência. Aí vai acontecer o quê? O cara tá zerado, gasta tudo que ganha, não tem nada, aí quebra a geladeira. Não dá pra você ficar sem geladeira hoje em dia, cara. Tipo, aí 800 pau. Fazer o quê? Empréstimo. Já começou o abismo. Já começou a se lascar. Não que todo empréstimo seja ruim, mas dando o exemplo aqui que eu tô dando. Normalmente, né? Sim. Tem um negócio no canal que eu chamo de ciclo da desgraça. Que é o quê? É a forma com que um abismo chama outro abismo, só que levado pro lado financeiro. Fazer um empréstimo, pegar o dinheiro e colocar numa pirâmide no comecinho. Aí lascou, Aí lascou. Não fica louco ver uma pirâmide no começo. Se for de criptomoeda, então, aí a galera pira. E eu já caí, já. França. Beleza, né? Mas beleza. Aí você pega, reserva de emergência. Tá, tem isso na Bíblia? Tem, José foi 100% reserva de emergência. Então, chega lá o faraó lá, tem um sonho estranho lá, tal, das vacas, não sei o que lá. Aí chega José e fala, faraó, seguinte, vai ter 7 anos de vaca top, só glória, vixe, bombando, picanha pra todo mundo. Só que depois vai vir só perrengue, 7 anos de desgraça. O que a gente faz, José? Reserva de emergência. Por quê? Você vai juntar dinheiro sabendo que uma hora a desgraça vai chegar. E também chega na vida do crente. Aqui é forte falar desgraça, mas é problema, luta, perrengue, coisa que... Provação, tribulação. Né? Essa o crente gosta, tribulação. Agora sim fez sentido, né? Essa daí... Agora eu entendi o que o Felipe falou. Então você entende? Tipo, já tá ali, mano. No primeiro livro da Bíblia. Um merchanzinho. Já tá no primeiro livro da Bíblia, que foi escrito há milhares de anos, que a reserva de emergência é necessário. Não, mas boa. Deus proverá, eu não preciso disso. Tá bom, quando você morrer, você vai falar com José lá então, porque ele chegou a ser o segundo maior no reino, porque ele foi inteligente de ter uma reserva de emergência. Então esse é um princípio bíblico que é totalmente prático. Por que você precisa ter reserva de emergência? Para você pagar uma coisa imprevista que surgir, emergencial, para você não se lascar tendo que pedir empréstimo ou cartão de crédito ou usar o limite da tua conta. É um negócio que te dá paz. Por que te dá paz? Porque quando você vive no limite do teu dinheiro, você vive no maior medão de acontecendo. Ai, pai, sabe aquele meme, né? Tipo, Deus, pelo amor de Deus, não deixa o chuveiro queimar porque eu tô zerado já esse mês. Quando você tem reserva de emergência, você não fica preocupado com isso. Não, se acontecer, eu tô aqui, tô preparado. E aí, vamos ver um versículo que fala sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. A maioria é em provérbio, cara, tem muito, mas vamos lá. Na casa do sábio
há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que ganha. Ou, o sábio possui riquezas, mas o tolo gasta tudo que tem. Então a Bíblia já está falando que você tem que juntar dinheiro se preparando para depois, né? Então esse é um dos princípios. Quer ver outro? É o texto que eu queria ler. Cara, esse texto aqui, foi no domingo, eu estava lendo ele para falar sobre dívida. E analisando o texto, eu comecei a ver que, cara, tem um monte de lição ali, prática para o nosso dia a dia, implícita nesse texto que muitas pessoas, inclusive eu, nunca tinha parado para analisar. Então vamos lá, é aquele texto de... Vocês vão me falando do horário aí, tá, mano? Segunda... A gente tem mais 2 minutos, mais suave. Mais 2 minutos? E disse Jó... Não, peraí. Se não me engano, tem um versículo que é só isso, né? E disse Jó. Tem. Só isso? É que tem algumas versões que é diferente, né? Aí, nessa versão, acho que ele fica menor do que Jesus chorou, se não me engano. Ó, é 2 Reis 4. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. E Eliseu perguntou, como que eu posso te ajudar? Fala o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu respondeu, vá pedir emprestado vasilha para todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrama daquele azeite nas vasilhas e vá separando as que forem cheias. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, começou a encher a vasilha que eles traziam, e quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traz mais uma. Mas eles falaram, não, já acabou. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vai, vende o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Então, beleza. Aí eu estava analisando, eu gosto dessa... Várias, hein? Aí eu separei um monte aqui, então vamos lá, começando. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Ponto. Lição que a gente pode extrair daqui. Você está no perrengue? Você está devendo para todo mundo? Vai buscar quem é de Deus e Deus principalmente. Tem gente que fala do perrengue que está vendo pra com todo mundo. É que nem aquele outro exemplo, né? Como é que tá? Tá tudo bem. A mulher falou, né? Vai tudo bem. Não fica falando da sua vida, principalmente das suas finanças, para qualquer pessoa. Tá? Esse é o primeiro ponto. Você está no perrengue, tá? Partindo do pressuposto que você está endividado, por exemplo. Não sai falando para qualquer um. A gente não sabe exatamente os detalhes dessa história, mas vamos imaginar aqui. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Segunda lição, crente também morre. E aí eu queria te perguntar, se você morrer hoje, como é que vai ficar a tua família? Isso é fundamental, né? Tipo, na época da pandemia agora aí, uma parte de gente que eu amava, crente, cheio da unção, pastores morreram. Como é que vai ficar a tua família? O cara aqui, ele era servo, discípulo de Eliseu, da escola dos profetas, sei lá, morreu. O próprio Eliseu, depois dele, morreu também do nada, né? Então, crente também morre. E aí a pergunta é, se você morrer hoje, você vai deixar a tua família lascada? Esse cara deixou. Não sei se a culpa era dele, mas como eu falei, estamos usando a imaginação aqui, né? Você está preparado? E lembra que até morrer custa dinheiro. Angústia com seguro de vida. Cara, seguro do carro, seguro de vida e reserva de emergência, você quer os 3 pilares. Não dá pra abrir mão. Pra qualquer um que fala que, mano, realmente ama a sua família. Sim. E tipo assim, cara, mas que seja. E tem muita gente que pensa assim, não, mas o brother nosso, né? Tipo, mano, faz seguro do carro. Não tinha seguro, bateu, deu PT. Lascou. É o não pensar tudo no amanhã. Lascou. E seguro de vida é baratinho, se parar pra pensar, fazer um comparativo. Seguro de vida, muito. Uma coisa que é até mistificada, mas o seguro funeral, essas coisas todas fazem parte. É baratinho, cara. Cara, você não se prepara. De R$200 para 400 mil. Não, olha esse exemplo. Isso, Bruno. Não, olha esse exemplo aqui. Eu não vou fazer merchan aqui, mas no meu canal eu tenho parceria com um seguro de vida lá. Um seguro para uma pessoa de 30 anos, que vai deixar 100 mil reais para sua família se você morrer, custa 13 reais por mês. 13, mano. É o preço de uma coxinha e uma tubaína.
Só que aí a pessoa chega e fala assim, não, eu tô trabalhando, eu tô batalhando para dar o melhor para minha família. Só que se morrer, aí Deus cuida. Não, você tem que cuidar da tua família também se você morrer. Consegue. Então, a pessoa não pensa no amanhã, né? E quanto é a reserva de emergência? Quanto eu tenho que... Quanto do seu salário se separa mensalmente? O princípio da reserva de emergência é que ela te permita sobreviver por 6 meses. Então, a conversa começou em 3, né? Antes, né? Há uns anos atrás. Mas aí tem um ponto... Depois todo mundo foi para 6, que é o melhor mesmo. Mas, lembrando que o meu canal é para pobre. Então, o que eu falo pra galera? Faz de conta, Brunão, que a tua família consegue sobreviver, e é sobreviver, não é viver com luxo. Sobreviver, casa, comida, água e luz, com 2 mil por mês. 12 pau. Você pega 2 mil e multiplica por 6 meses. A reserva de emergência do Brunão seria 12 pau. Só que como o meu canal é para pobre, até eu, 12 pau, vou demorar 8 anos só para juntar minha reserva de emergência, né? Então, o que eu falo? Tem uma de 3 mil, cara. 3 mil já vai evitar muito perrengue na tua vida. Sim. Salva. Se quebrar alguma coisa, se furar um pneu e tal, você já não tem que se endividar. Agora, se ficar desempregado e vier uma pandemia, aí lascou para todo mundo, né? Mas então, o ideal é 6 meses de salário. Mas se tiver 3 mil, já tá muito bom e já vai te dar muito mais paz, né? Aí, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. E aí a gente pega, né, aquele negócio, né, de... Primeiro que é assim, né? Se você é mal de grana, se você não tem educação financeira, você vai se prejudicar, vai prejudicar a tua família, vai prejudicar teus filhos, você não vai poder colocar numa escola... Eu estudei em escola pública a vida inteira, né? Mas hoje em dia o pessoal... Mas os tempos são difíceis, né? Tá difícil. Então, hoje você consegue, se você tiver educação financeira, você consegue colocar eles numa escola boa, você consegue fazer uma viagem de vez em quando, várias coisas. Por outro lado, se você vive quebrado, aí lascou. Né? Então, tua família pode se prejudicar muito. Aí, vamos ver outra coisa. Só um exemplo que vocês estavam falando aí, né, do seguro de vida. Olha esse exemplo. Eu vou alterar os fatos um pouco aqui, só para não ser identificável. Uhum. Mas há alguns meses, uma mulher lá da minha igreja morreu. E, cara, não tinham nada... Não tinha dinheiro nem para fazer o funeral. E caso você não saiba, até para morrer custa dinheiro. É caro pra caramba. Eu acho absurdo, mano. Eu já falei lá em casa. Cara, se eu morrer, pelo amor de Deus, não compra essas coroas de flor aí. Porque o bagulho mais idiota é você pagar 300 pau nessa coroa de flor ridícula aí. E os caras compram 3, 1.200. Dá em marmita pra quem vocês quiserem. Mas não bota essas flores aqui, não. A gente teve que fazer uma vaquinha entre os amigos para ajudar o marido a pagar o funeral da mulher. Entende? Então, esses são os perrengues de quem nunca pensa no amanhã. E pode ser que tenha sido o erro do cara. Aí, vamos lá. Eliseu perguntou, como que eu posso te ajudar? Diga o que você tem aí na tua casa. Tua serva não tem nada. Só tem aqui uma vasilha de azeite. Outra lição que a gente pode tirar daqui. Tem um negócio que eu falo no meu canal que é sobre bens duráveis e bens não duráveis. Bem durável é tudo aquilo que você compra, que é um bem que vai ser teu. Esse microfone é um bem durável. Aquele violão é um bem durável. Essa câmera é um bem durável. O que eu quero dizer com isso? Se você se lascar, você pode vender isso e fazer dinheiro para sobreviver. O que não é um bem durável? Balada. Normalmente eu uso o exemplo de Heineken, né? Mas aqui é gospel, então não pega, né? Mas os exemplos que eu dou no meu canal, né? Tipo, embalada toda hora, comer em restaurante sushi caro pra caramba, ficar gastando com bebida e os bagulho caro no rolê. Não tô falando que você não pode curtir a vida, mas uma pessoa que só gasta dinheiro com bens não duráveis, com o perdão da palavra, mas no dia seguinte você vai mijar a Heineken ali e acabou. Você não tem mais nada, entende? Enquanto bens duráveis são coisas que você tem. Na minha casa, quando eu estava quitando meu apartamento, eu tinha 4 violões, que eu fui juntando ao longo dos anos. Eu tinha banda de casamento e tal. Vendi os violões, consegui uma grana, ajudou a quitar meu AP. Essa mulher aqui, ela não tinha nenhum bem, cara. Tipo, você tem um cavalo aí, mano, você tem uma TV, você tem sei lá o quê, aí não tinha nada. Então, eu faço essa pergunta principalmente para jovem. Se você casar hoje, você vai levar o quê? Uma cueca furada pro casamento? Entende? Tipo o Chaves, né, indo com a trouxinha só lá embora da vila. Cara, o que você tem? Você só gasta dinheiro com experiências de vida, com coisas de oba-oba, mas não tem nenhum bem para você levar?
Essa mulher não tinha nada. Talvez Eliseu perguntou isso para ela, porque meio que dizendo assim, o que você tem aí na tua casa? Eu tenho um Onix 2020. Maravilha, vamos vender esse Onix aí que é melhor perder o carro que perder seus 2 filhos. Mas ela não tinha nada, né? Então, mais um erro aqui. Só não ter patrimônio, só ter experiência de vida, que é legal, mas só ter experiência não rola. Então disse Eliseu, vá pedir emprestado vasilhas para todos os seus vizinhos, mas peça muitas, depois entre em casa com seus filhos, fecha a porta, derrama o azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Aí, outro princípio aqui, Deus não deu dinheiro de mão beijada. Deus podia te falar, Miguel, vai lá e bota um saco de ouro ali para a mulher. Não, ele falou, o que você tem? Vamos trabalhar? Vamos resolver teu problema aí trabalhando? Vamos fazer alguma coisa? Em cima do que ela tinha. Em cima do que ela tinha. E tanto que no final, não foi o azeite que deu dinheiro. Deus falou para ela, tá aí o azeite? Tá cheio de vasilha? Tá lotado? Tá, agora vai vender. Não, Deus, mas eu não sou vendedor. Te vira, vai vender. Provavelmente a mulher não tinha experiência nenhuma com venda. E aí tem gente que só tem desculpa. Não, eu falo no meu canal, vai fazer uma renda extra além do teu trampo. Que a pessoa chega e fala assim, Duda, eu ganho R$1.200, eu não estou conseguindo mudar de vida. Mas nem vai. Com R$1.200, cara, se você não fizer uma renda extra, tipo antes de ter meu canal, eu tinha 17 fontes de renda. Eu fazia 1 milhão de coisas. Que isso? Tem até um vídeo meu que viralizou lá, de tudo que eu fazia para ganhar dinheiro. Aí Deus falou para a mulher, tá com azeitão aí? Top, né? E agora? Agora vai trabalhar. Vai fazer seus corre, tá? Primeiro mandou pegar um monte de vasilha. Depois, quando a vasilha estava cheia, ele falou, vai vender. Não, mas eu não sei vender, mas vai aprender a vender. Porque com a venda disso aí que você vai fazer. Eu não vou fazer tudo, não. Faz a tua parte também. Entende? Tipo aquele negócio de Deus não vai fazer o que a gente pode fazer. Tem gente que fica orando, pedindo a Deus, mas pergunta se quer trabalhar. Não quer. Esses dias... É complicado, né? Esses dias eu usei um exemplo lá no canal. Eu falei assim, né? Eu não lembro o contexto exato, mas era alguma coisa assim, cara... Eu não falo palavrão, obviamente, no meu canal, mas eu uso umas palavras fortes, tipo babaca, burro, vagabundo, esses negócios, né? Então, porque é a linguagem do povão que eu uso lá. Eu falo, cara, se você é vagabundo, você vai passar fome, vai morrer miserável. Aí teve gente crente que veio escrever no comentário, tá amarrada em nome de Jesus, que eu tava falando sobre a importância de trabalhar mais do que você trabalha. É só dar um trampo. Aí... Coloca no seu cabedal de palavras aí, Medina também. A palavra Medina? Forte. É palavra forte? É pejorativo? Ele tá indo pra academia, tá ligado? Ele tá se achando forte pra caramba. Tá malhadinho. Ele fez a piadinha do nada. Forte. Gratuito. Gatilhos temos. Ele tava louco pra encaixar essa piada, queria. né? Não, veio agora. Cuidado de se bater no meu braço que machuca o teu dedo. Aí, ó, né? tá vendo que eu tô É o meu personal. É o Sansão, né? É o Bate Sansão. no poste. Tô treinando o Vona ali, daqui a pouco você vai ver. Vai ver o monstro saindo daqui a pouco. Mas aí a crente começou a falar, tá amarrado em nome de Jesus, não é assim que funcionam as coisas, o Senhor é meu refúgio, não sei o que lá. Eu falei, então tá bom, eu colei Provérbios 6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela armazena as coisas, resumindo, trabalha pra caramba, tal. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Tipo assim, o Duda não pode falar, mas o Salomão pode, né? Aí, tirando uma soneca aqui, cochilando, descansando, a sua pobreza vai vir de repente. Você vai começar a passar necessidade quando menos espera. Tá na Bíblia, entende? Tipo assim, eu só falo, cara, se você é preguiçoso e não quer trabalhar, não tem o que fazer. Ai, Deus me abençoa, vai trabalhar. Aprenda com a formiga, né? Então, só rapidão aqui para eu finalizar aqui, que eu tô tomando muito tempo nisso aqui, galera, ó. Aí... vender os negócios lá e tal, beleza. Aí, olha esse aqui é uma das partes que eu mais gosto. Não, tem mais 3 ainda, vai. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um de seus filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu, não, já acabou. Então o azeite parou de correr. Outro princípio aqui, Deus não trabalha com desperdício. Deus não desperdiça nada. Acabou. Mas ele, tá bom, não vou deixar escorrendo pelo chão aí. É que nem Jesus, quando Jesus estava na multiplicação dos pães lá, tinha cesta pra caramba e tal. Aí no final ele chega e fala assim, cadê o que sobrou? Sobrou não sei o que lá. Junta tudo porque nada pode ser desperdiçado, né? Então você não trabalhar com desperdício. E aqui eu encaixaria também, você dá importância às pequenas coisas. Tem gente que não passa perrengue por causa de coisas grandes. É por causa de gastos pequenos toda hora. Sabe, tipo assim, o cara tá numa situação difícil, mas toda hora que vai no shopping quer tomar um cafezinho lá no Starbucks. Quer fazer não sei o que lá. Vai no cineminha? Vamos pegar um cineminha, tá barato, vamos lá. E compra pipoca. 80 mil reais a pipoca, né? Tipo assim, são gastos pequenos que a pessoa acha que não muda, e muda.
né? Eu faço um link, né? Não tem nada a ver o contexto, mas com aquele negócio lá de, acho que é Cantares, que fala, né? Cuidado com as raposinhas, porque são elas que destroem os campos, né? Às vezes é aquilo pequenininho que você não está prestando atenção, que está roubando todo o teu dinheiro e você não está vendo, tá? Então, princípio... O Uber todo dia, no final do mês dá 1.000. Sim, exato. Eu ando de trenzão direto. Aí, esse que é o ponto que eu acho que eu mais gosto e que eu pego mais pesado. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que ele disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Por que eu gosto dessa passagem aqui? Porque ela fala sobre dívida. Dívida virou um vício para as pessoas hoje em dia. Tipo, a Bíblia fala, né? Não deva nada a ninguém a não ser o amor e tal. Só que desde que surgiu o cartão de crédito, virou normal ter dívida. Qualquer coisa que você parcela se torna uma dívida. Então, tipo, a pessoa vai devendo aqui, devendo ali, vai no cartão de crédito, vai fatura, vai ao limite, vai ao empréstimo, quando vai ver, está devendo para todo mundo. Ok ter dívida. Ok, faz parte. Eu fiz uma dívida quando eu comprei meu apartamento. Mas o que eu pego muito pesado, e aí eu trago para o meio cristão, cara, você pode ter dívida, mas ser caloteiro, mano, pelo amor de Deus, cara, não faz isso, mano, não faz isso, tá? O que é ter dívida? É ser caloteiro? Não. Ter dívida e não querer pagar ou não se esforçar para pagar é você ser caloteiro, tá? E se você for no dicionário, você vai ver que caloteiro está no mesmo nível de golpista, pilantra, trambiqueiro, sabe? Tudo isso é caloteiro. E caloteiro é a pessoa que faz dívida e não paga. Eu gosto desse texto porque a mulher, ela ia ter grana pra caramba. Ela provavelmente estava devendo muito dinheiro. Obrigado, mano, valeu. Ela estava devendo muito dinheiro a ponto de os credores quererem levar os filhos dela. Eliseu foi lá, ajudou ela, fez um milagre, multiplicou. E azeite era caro pra caramba naquela época, porque servia para várias coisas, não só para temperar alface, né, mas tipo iluminação, aquecer a casa e tal, né, era usado com fogo assim para iluminar a casa e tal. Ele falou assim: vende tudo e vai pagar o que você deve. Entende a importância disso? Boa. Porque tem gente que pegaria essa grana e fala, maravilha, mano, é Miami agora. É tênis Air Jordan agora, fácil. Então, cara, como tem crente que erra nisso? Cara, não se acostume a ter dívida. E entenda assim, cara, se você tem dívida, a sua prioridade é pagar quem você está devendo. Como tem gente que está devendo para todo mundo, mas você vê o cara indo comer restaurante caro toda hora, você vê a pessoa comprando Nutella toda hora, você vê a pessoa indo viajar toda hora. Mano, é terrível isso. Fogo ele ainda de fazer podcast com você ainda. Aí é osso, hein? Aí, você tá devendo pra muita gente? E ter a maioria do podcast no nome, entendeu? Né? E Eliseu falou, cara, a tua prioridade com essa grana é pagar a sua dívida. Tem crente que não, tem crente que usa o raciocínio. Não, depois de 5 anos caduca. Caramba, mano, que amigo você é, hein? Imagina se eu empresto dinheiro pra você. Eu sempre lidei com dívida. Eu sempre lidei assim, cara, tem que pagar meu apartamento. Pra mim isso era uma conta. Pra mim se tornava dívida a partir do momento que eu parei de pagar. Parei de pagar, não consegui pagar, tô devendo, pra mim é dívida. Então eu cresci com esse entendimento, sabe assim? Falei, cara, falou dívida pra mim é que tá devendo. Deixou de pagar. É que tem a dívida controlada e a descontrolada, né? Então, a dívida controlada, por exemplo, um financiamento de casa ou de carro. Praticamente todos nós temos que fazer, a não ser que você tenha 300 pau para pagar à vista uma casa. Mas tá dentro do seu orçamento. A dívida descontrolada é o do cartão, por exemplo. Se você não paga 2 meses, cara, daqui a pouco você tá devendo até a alma pro banco já, de tão absurdo que é os juros, né? Então, esse é um ponto que eu gosto de trazer. Pague o que você deve. Isso vai te dar prazer, vai dar paz para a pessoa que você está devendo e vai fazer você ter um bom testemunho, né? E caloteiro não é só a pessoa que está devendo dinheiro. Tem muita... Cara, que eu não quero ficar falando mal de crente, né? Porque é fogo, né? Mas é meio queimado, né? Vocês já viram aquele negócio? Cara, eu contrato todo mundo, mas crente na minha empresa eu não contrato. Já viu esse tipo de frase? Por quê? Porque crente é queimado. O crente, não, é Jesus, eu vou falar em... Não, você tem que trabalhar no teu trampo, cara. Você tem que dar uma ripa ali, né? Então, é complicado isso. Tem muitos casos em que a pessoa é caloteira no sentido de que ela presta algum serviço, você paga tudo e ela não entrega o serviço.
Caloteira do mesmo jeito. Isso aí tem. Não é que ela tá devendo dinheiro, é que ela te vendeu um serviço, você pagou e ela não entregou o que foi combinado. Na construção civil, pagou, você ficou sem trampo. Não cabe a tua casa nunca, se você paga. Tem que ir pagando aos poucos, Tem que ir pagando aos poucos. Então, você vê, são vários princípios práticos, né? Mano, deixa eu te perguntar. É até uma questão que eu tô vivendo hoje. Carro alugado. Não sei se você tem essa questão que tu vê passando dificuldade. Compensa alugar, compensa financiar. Até que ponto compensa ter um carro alugado? Porque é caro, né? E é um bem que não é meu. Eu só pago um aluguel daquilo. Eu pago hoje, pra você ter noção, quase não, R$2.000 e poucos de um aluguel de um carro. E é um carro popular, é um Onix. Não é um... Então, tipo assim... o quanto compensa eu entrar num financiamento, sei lá, de 48 meses... Lembrando que o financiamento tá uma binga, né? Então, tem isso também. Você tem algum... O que seria uma binga? Só muito uma caro. bica. Ele usou binga, eu também não entendi, mas... Pelo contexto... pelo contexto eu entendi. É muito caro. Você tem algum parâmetro disso aí? Cara, eu não sou a favor, financeiramente falando, de nada que é de aluguel. Casa, carro ou qualquer coisa que seja aluguel, eu não gosto, tá? Lá no meu canal, financeiramente falando, existem situações e situações. Mas eu posso dizer que eu já fiz todos os cenários possíveis e imagináveis de comprar usado versus aluguel, comprar financiado versus aluguel, ter um carro velho bichado que nem eu tive, que dava todos os problemas do mundo e fundiu o motor versus aluguel. Em todos, financeiramente, o comprar vale mais. Tá? Principalmente porque alugar tem o fato de que não vai ser teu. O carro, por mais que você vai pagando, no final ele é teu, você vende ali por uma grana, desvaloriza, mas ainda assim... Alguma reserva vira, né? Não vai dar pra eu... Não supre que você pagou, mas... e não vai dar pra eu destrinchar tudo, mas tem vídeo lá no meu canal mostrando exatamente tudo. Sabe, por exemplo, falar aqui. Eu tive um Peugeot. Velho, Peugeot é o carro mais... Você não conseguiu evitar? É o carro mais lindo do mundo, mas pensa num bagulho que dá zica, mano. E peguei ele com 80 mil, né? Então foi só perrengue. Mano, todos os problemas imagináveis ele deu. Tudo. Deu problema na borboleta do não sei... Nem sabia que tinha peça nele que deu problema. Fundiu o motor. Cara, eu botei tudo. O valor que eu paguei, todos os IPVA, todos os seguros, o que eu gastei com mecânica e tudo. Tipo assim, deu 20 mil a menos do que se eu tivesse... Ou melhor, de benefício, né? 20 mil de benefício comparado com o aluguel. Então, o mecânico dele anda de Land Rover, né? Nossa, é caro de Land Rover, hein? Mano. Então, eu não vou falar que é certo ou errado. Eu falo no meu canal, como o meu canal preza pela economia, comprar sai mais barato. E aí, outro ponto que eu trago. Duda, vale mais a pena eu alugar um Onix ou comprar um Onix? Se você é pobre, vale a pena você comprar um Celta 2008. Entende? Tipo, é essa pega que eu trago no meu canal. Mas aí também estamos falando do que... Se é financiado ou se é carta de crédito, né? Tem também carta de crédito e tal. Consórcio. Se é consórcio ou se é financiado. Sim, eu não sou muito a favor de consórcio também, porque isso... Por quê? Porque a não ser que você tenha uma grana para dar lance lá, por exemplo, eu tive consórcio, eu fiquei 7 anos e não fui sorteado, e não tinha grana para dar lance. Rapaz, mas procurar azar também no Google, sai tua foto. Tem um amigo meu, o Japa, ele foi sorteado no primeiro mês, e sem dar lance, você também? Mano, dá graças a Deus, que eu fiquei 7 anos. Chama-se traseiro para a lua, o Brunão tem. Traseiro. Né? Então, eu não sou a favor, mesma coisa alugar casa ou comprar. Pessoal que... é a favor de alugar, eles usam uns exemplos que não cabem para quem é pobre. Então, por exemplo, no meu bairro lá em Osasco, se eu fizer um financiamento de um apartamento que custa 200 mil, e lá tem vários de 200 mil com 2 quartos, pelo programa do governo que reduz os juros para 6% ao ano, a minha parcela vai ser fixa R$1.000 por mês, e tem vídeo também no canal mostrando tudo, aqui não dá para eu nem lembro os números exatos, mas vai ser 1.000 por mês e vai durar 30 anos. O aluguel mais barato lá no meu bairro estava 1.200. E ele tem reajuste todo ano de 6%. Então, se você for somar tudo isso... Duda, você está falando que alugar é errado? Não. Se você vive mudando de lugar para o outro, não vale a pena você comprar mesmo. Se você, sei lá, é rico pra caramba e tem dinheiro guardado no banco, aluga, faz o que você quiser. Por quê? Porque se der ruim, você tem dinheiro lá no banco, você compra uma casa e não vai para baixo da ponte. Agora, o ruim é a pessoa pobre... cair nesse discurso de que alugar é muito melhor e que é muito mais barato. Não é.
Para quem é rico, talvez alugar seja mais barato, mas para quem é pobre, com o programa do governo, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, agora mudou o nome de novo, você consegue juros a partir de 4,5% ao ano. E isso aí faz com que, ao término de 30 anos, o gasto que você teve com financiamento seja 3 vezes menor do que o gasto com aluguel. E eu não estou exagerando, no meu canal tem o cálculo exato, mês a mês. Porque eu já ouvi em vídeos a pessoa falando, você pega os 200 mil do apartamento, investe em tanto, lucra tanto, paga o aluguel... Paga o aluguel e... beleza, sobrou mais dinheiro. É o mesmo ponto que a gente estava falando, do cara rico que quer chegar no 1 milhão. Você pega 200 mil e faz... Não, mas não tem 200 mil. Então, para quem tem grana, realmente vale a pena. Por exemplo, se eu tivesse 1 milhão de reais, em vez de construir uma casa e gastar 1.000, ou melhor, em vez de comprar uma casa de 1 milhão, torrar tudo que eu tenho, eu invisto 1 milhão. Esse valor vai me dar mais ou menos 10 mil reais usando um investimento básico de renda fixa hoje. CDIzinho de boa. Ele vai te dar 10 pau por mês. Com 10 pau por mês, eu alugo uma casa top por 5 mil e ainda sobra 5. Mas quem tem 1 milhão? Sim. Então, esse é o meu desafio no meu canal. Trazer as pessoas para a realidade. Porque no outro canal, que é voltado para quem é milionário, o que ele fala faz total sentido para o público dele. Para o meu, não. Então, eu combato, né? E o pessoal fica com raiva, às vezes, de mim. E é verdade, eu crio muita inimizade porque o meu conteúdo muitas vezes bate de frente com outros canais. Então tem um monte de gente que não me chama para as coisas por causa disso. Eu nunca participo de votação de maiores canais ou melhores canais, sabe? Tem um monte de gente que não vai com a minha cara. Mas eu não pego no pessoal, eu simplesmente vou no argumento. Para quem é pobre não faz sentido nenhum você alugar. Para quem é pobre não faz sentido nenhum você fazer tal coisa. E aí os outros canais ficam meio achando que eu estou afrontando, mas estou trazendo para a realidade do meu público. Né? Então é nisso que eu falo, não tem certo ou errado, tem para quem você está falando e qual a situação da pessoa, né? Talvez o cara não tem dinheiro para dar entrada, aluga. Tem gente que está há 80 anos enrolando a mulher para casar porque fala que não tem dinheiro para comprar uma casa. Aluga, mas que seja temporário, sabe? Tipo, vai se programando para sair disso. Mas financeiramente falando, para quem é pobre, mesmo que você financie e no final dos 30 anos você pague mais do que o dobro do valor financiado, ainda assim, somando tudo que você gastou, vai sair mais ou menos 3 vezes mais barato do que quem passou 3 décadas, né, 30 anos no aluguel. Pagando aluguel. Então é complicado, né? E como que é o lance, como que é, Brunão, do lance do financiamento que a gente estava falando antes? Amortização? Amortização. Tá, esse foi o vídeo que deu origem ao meu canal, né? Inclusive, deixa eu fazer um adendo aqui, uma coisa que eu gosto sempre de falar nos lugares que eu vou. Primeiro, eu agradeço sempre a Deus, porque sem ele meu canal não teria nem começado. E segundo, eu agradeço aos seguidores do canal, porque sem vocês eu não estaria aqui. Para mim, é a realização de um sonho. Eu tenho 2 sonhos, sabia? Um era vir aqui, e eu nunca falei para ninguém. Tá brincando? Sério? E um outro que eu não vou falar, porque senão vão fazer só porque eu falei, mas eu tô orando para que aconteça uma hora, né? Ganhar um Porsche, olha... Não, é estar num lugar, estar num determinado lugar, sabe? Massa, um era cara. aqui Legal. e o outro é outro... Que hora que ele foi o cara mais difícil de trazer. Chamei 4 vezes. Tava osso, ele né? tinha Uma vez minha avó tava doente, Ele outra tinha hora... que valorizar o ticket dele, né, gente? fazer um... Rapaz. É porque se ele vem, agora ele vai ter que inventar outro sonho. Entendeu? Agora não tem mal o que querer, né? Você tá entendendo? Já alcançou o topo do mundo com o Hub, olha. Me leve em paz, Simeão, né, que falou isso, me leve, me despede o teu servo, pai. Não, mas aí eu agradeço muito aos seguidores, porque sem vocês eu não estaria aqui de jeito nenhum, né? Então é um motivo de muita alegria. Aí, por causa do meu vídeo lá sobre amortização que surgiu o canal, e o que é amortização? É quando você paga um valor a mais, além da sua parcela mensal, para você quitar mais rápido um financiamento. Cara, é osso você pensar 30 anos pagando por um negócio, né? É muito tempo, mano. Inteira, é a vida. Você vai sair de cadeira de roda, quitei, né? Então, eu procurei saber sobre isso, né? E eu descobri como é que funciona a amortização. E aí, o que é legal? Eu pensava que era assim. Faz de conta que a minha parcela do financiamento custa R$1.000. Eu pensava que se eu desse mais 1.000, eu eliminaria mais uma. Só que não é assim. Quando você tem uma parcela que é R$1.000 e você dá mais 1.000, você elimina 5, 6 parcelas de uma vez só. Essa que é a mágica. Porque assim, quando você faz um financiamento, cara, você vai ter o valor ali, faz de conta que eu vou financiar R$100.000. No final dos 30 anos, você vai ver que você pagou 300.
Aí, caramba, mas eu financiei 100 mil, que vai ter 300? 70% das suas parcelas é para cobrir juros. E 30% é para você abater o teu saldo devedor. Então, faz de conta que você financiou 100 mil reais e a sua parcela é de 1.000. Arredondando aqui para ficar mais fácil. 300 reais vai ser para abater teu saldo devedor. Opa, agora estou devendo 99.700 reais. Você deu 1.000. 300 contos só vai abater do que você deve e 700 pau é para pagar juros. Só que quando você amortiza, o valor praticamente inteiro do que você está dando ali é só para eliminar o seu saldo devedor e não os juros. Tem uma merrequinha lá e tal, mas enfim. Então, quando eu descobri isso, eu percebi que às vezes, no meu financiamento do meu AP lá de Osasco, às vezes eu dava 150 conto e eliminava uma parcela inteira. Olha só. Quando eu descobri isso, eu falei, caramba, mano, não é Dava possível. 150 a mais? 150 conto. A minha parcela era 1.000 e eliminava um mês. Eu dava mais 150 e eliminava mais um mês. Aí quando eu descobri isso, que eu falei, caramba, não é possível, velho. Vendi meu carro, vendi meus violões, que eu falei que eram patrimônios que eu tinha, né, para quitar. Por exemplo, eu não vou lembrar e posso estar falando asneira aqui, mas se eu não me engano, 2 violões que eu vendi, eu abati 6 anos do meu saldo devedor. Você tá brincando comigo. O meu carro, eu vendi, que era o Peugeot, inclusive. Depois fiquei um tempo sem carro. Você conseguiu vender? Consegui. Caramba, você é bom. Eu fiz rolo, na verdade. Eu vendi, peguei um outro carro, um Corsinha sedã, dos antigos, e mais uma parte em dinheiro, daí eu vendi o Corsa também. Só assim, pra conseguir. Sair do Peugeot. Eu tô falando mal, porque a Peugeot não patrocina o podcast, né? Exatamente. Então, Mano, quando eu descobri isso, eu comecei a pensar, cara, eu vou fazer dinheiro, eu vou trabalhar. Comecei a fazer renda extra pra caramba, tocar em mais casamento, em 1 ano e meio que tem meu AP. 1 ano e meio? Era 30 anos? Era 30. Tá brincando comigo. Uhum. Vou comprar um apartamento amanhã. Caramba, velho. Só que aí eu falo, é obrigatório você amortizar se você financia. Um apartamento de quantos mil? 100? Eu arredondei aqui, mas o valor que eu financiei acho que era 135 mil, se não me engano, né? Mas, e aí tinha a entrada e o fundo de garantia que eu usei. E como que é no prático isso? Você tem que ligar no banco? Cada banco tem um processo. O meu era Caixa Econômica. Caixa Econômica tem um aplicativo chamado Habitação. Quase todos é Caixa, né? Financiamento. A maioria. No Brasil, ela domina, né? Você baixa o aplicativo Habitação, aí você vai lá, simular, amortização. Aí vai falar assim, você está devendo 80 mil e faltam 27 anos. Aí você bota lá um valor, tipo assim, 300 reais. Aí eles já vão te falar, esse valor será suficiente para bater 2 meses. 5 mil reais. Esse valor é suficiente para bater 26 meses, sabe? Você vai vendo. E aí você vai pirando, né? Que você fica feliz demais de saber que aquilo que ia demorar 3 décadas... O meu caso foi atípico, porque eu ralei pra caramba, trabalhei muito, vendi meu carro, vendi minha alma, vendi tudo que eu tinha lá, né, mano? Mas uma pessoa normal, que não faz tanta coisa que eu fiz, tranquilamente você consegue quitar em 5 anos. Só que foco, né? Quanto que no final das contas saiu o apartamento? O financiamento que eu fiz era 135 mil, mais ou menos. Se eu tivesse levado até o fim, eu teria gasto tipo uns 340, sei lá. Saiu por 168. Nossa. Então você vê, por causa da amortização, eu paguei tipo uns 30 mil a mais do que o valor financiado. Se eu não amortizo, eu pagaria 200 e poucos mil a mais. Né? Então, é bem legal. Mas isso não te... Não sei se é o termo certo, mas te deixa marcado no banco, assim, para uma próxima coisa, eles não querem liberar, falando, esse cara que aprendeu... Não, inclusive, quando você quita, eles te mandam mensagem, a Caixa Econômica manda, parabéns, você acabou de quitar e não sei o que lá, isso não afeta em nada. O que afeta em banco, essas coisas, é quando você demora para pagar. Tem um negócio que o pessoal fala assim, às vezes a pessoa tem uma dívida e ela tenta fazer esses feirão, sabe? Feirão do Serasa e tal. Isso é excelente, galera. Teve um amigo meu esses dias que ele estava devendo, estava com uma dívida de 3 pau, ele conseguiu quitar ela com 350 conto, um negócio assim, teve tipo 90% de desconto. Isso é muito bom. Uhum. Só que a pessoa pensa, mas isso aí vai me deixar queimado com o Banco Central lá e tal, né? Na verdade, não funciona assim. O Banco Central, ele não está preocupado se você quitou ou não. Se você deveu, vai ficar registrado lá. Pagou ou não pagou, vai continuar lá. Ele deveu um dia. Então você fica meio queimadinho, porque você já teve um histórico, independente de ter pago ou não. O score? Tem também com o score, isso aí tem a ver mais com o negócio do Serasa e tal, né? Então o score é o quê? É quando você começa a fazer muita besteira com o teu dinheiro, começa a dever muito, começa a dar calote demais nas pessoas, você vai perdendo ponto.
E aí, quando você vai comprar alguma coisa, a empresa, a loja, sei lá, vai ver. Deixa eu ver qual que é o score aqui para ver. Nossa, tá vermelho, hein? Tá mal pra caramba, hein? Então, aí você vai quitando, vai melhorando a tua vida, vai fazendo outras coisas, e aí o teu score vai aumentando e ficando verde de novo. Só que aí tem um ponto. Ah, Duda, eu recebo muita mensagem de gente falando assim, Duda, qual que é o segredo para eu aumentar meu score? Como que eu consigo aumentar meu score? Aí eu pergunto, para que você quer aumentar teu score? É para fazer outro empréstimo? Então tomara que fica no vermelho, para você não conseguir, né? Porque a pessoa quer aumentar o score para voltar a fazer asneira. Claro que tem caso e caso. Tem gente que está desempregado, está doente, está precisando de dinheiro, está do empréstimo, mas normalmente, tipo assim, é bom você estar com um score ruim, porque ele vai ser tipo um cinto de segurança. Para de fazer besteira aí, bicho, senão você vai se lascar pro resto da vida, né? Então, para que você quer aumentar teu score? Né? É bom ter por uma questão de status, assim, né? Mas se for para você usar outro limite no cartão de crédito, tomara que não porque não eu tô mude. muito em paz, tá ligado? Tô precisando de uma dor de cabeça. Tá tudo muito bem, né? Igual quem compra uma areia ou um Peugeot. Turbo. Aí, a Peugeot Esse encontro vai bombar. é tipo isso. Vai pegar fogo isso aí, Isso né? aí. Mano, muito bom, cara. Muito bom. Tem muito assunto pela frente, muita coisa. Fica aí, cara. Tem que vir segunda vez participar do Hub com a gente. Caramba, vai ser o Vai sonho ser um prazer. duplo, hein, cara? Isso É aí dupla honra. aí é Deus me honrando, mano. Vai ser um prazer, mano. Mano, de verdade, muito bom te receber. Obrigado pelo papo, obrigado pela palavra, pela postura, pelo coração, humildade. Tamo Imagina. junto, que esse teu projeto no YouTube possa ajudar muita gente Amém. ainda, cada vez mais. Só essa do final aí mano, sério. Foi uma sério, chave poderosa. Muita coisa, eu sei que tem várias outras coisas lá que a gente acabou nem entrando aqui, nem abordando, mas, mano, de verdade, muito obrigado por estar aqui com a gente. Valeu. Deus abençoe seu projeto, seu canal, sua família. Obrigado. Tamo junto, conta com a Valeu. gente. Tá Deus bom. abençoe. E aí eu quero agradecer, né? E posso fazer uma propaganda aqui? Pode. Agora eu tenho um programa, galera. Depois você paga. Chama, Que legal. chama Pobre Show. É uma mistura de talk show com um podcast, né? E eu conto com as orações de vocês aí, porque eu quero muito que seja bênção para a vida das pessoas financeiramente. Amém. Eu já falei que quanto mais grana entrar lá, mais coisa a gente vai dar pros seguidores. Já começou já? Já começamos, estamos no segundo episódio, toda segunda-feira às 8 da noite. No seu canal mesmo? É outro canal, eu criei um canal novo só para isso, né? E aí a ideia é falar sobre finanças, mas a gente tem muito esse propósito mesmo, né? Dentro de tudo isso que a gente falou, da generosidade, né? Quanto mais patrocínio, quanto mais grana entrar lá, mais a gente quer beneficiar os seguidores e abençoar a vida das pessoas, que a gente sabe que tem muita gente que passa dificuldade pra caramba, independente de cometer erros ou não, e a gente quer ser um canal de bênção nessa parte financeira. Então, contamos com as orações aí de vocês e a audiência também, se vocês puderem. É isso Beleza? aí. Mas muito obrigado, viu? Foi legal demais, cara. Tamo junto. E falando em finanças, seja membro desse canal. Porque você ajuda esse canal financeiramente a levar essa mensagem para mais pessoas, a gente expandir o Hub como a gente vem expandindo. Você ainda fica sabendo das novidades, faz parte do nosso grupo Telegram, pode participar. No final do ano a gente teve um Hub com plateia, foi os nossos membros, então seja Tem membro planos desse maiores canal. aí, ô Medina. Exatamente. Ao lado do inscreva-se aí tem o Seja Membro. Então, beijo no coração de vocês. É isso. Tamo junto. E compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Tchau.